Bom dia, meus amados. Hoje é uma segunda-feira, dia 5 de maio de 2025. Vamos trazer um tema hoje como sugestão da Ana Grushevski. Quando a pessoa extravasa todos os sentimentos negativos e procura realinhar com meditação, música de frequência elevada, boa alimentação e conversando com as células, pode evitar as doenças? E uma outra pergunta da própria Ana: posso melhorar a minha linha de tempo? É um assunto um pouco complexo, porque envolve o entendimento que cada um tem, porque sem entendimento não há o que fazer. Tu não pode fazer um procedimento se você não tem noção do que está fazendo, se não tem conhecimento daquilo que você quer fazer, os resultados que você quer atingir. Por isso que nós sempre dizemos aqui que conhecimento, esclarecimento é necessário em qualquer técnica. Não vamos aqui falar da ciência, da medicina, dos profissionais da saúde, vamos falar aqui das técnicas holísticas, quando nós falamos aqui de alma, de espírito, fractal de alma, porque este é o trabalho que eu faço aqui. Eu não tenho conhecimentos da área da ciência o suficiente para opinar qualquer coisa que seja. Mas dentro desta área espiritual, eu posso opinar, dar informações dentro daquele conhecimento que eu consegui durante esses quase 20 anos de trabalho. Trabalho ininterrupto, porque na verdade nem quando a gente dorme a nossa alma sossega. Ela vai fazer os seus trabalhos e algumas coisas depois o subconsciente nosso acaba por aflorar e trazer à tona conhecimentos também dentro do nosso dia a dia. É óbvio que a maioria das orientações chegam através de consciências superiores, porque nós somos ainda limitados como seres humanos. E essas informações canalizadas, elas nos trazem no dia a dia sequências que nos fazem conhecer, interpretar e entender a vida. Como sempre foi feito aqui, se vocês me acompanham há mais tempo, também estão fazendo esse processo da evolução dessa consciência, porque a nossa alma é a consciência e nós somos uma alma, não somos um corpo. O corpo é apenas um instrumento que a alma precisa para fazer as suas experiências nestes mundos, obviamente, de expiações e provas. Quando a pessoa extravasa todos os sentimentos negativos, bom, ali vamos por parte, porque a coisa não é resumida numa frase. Em primeiro lugar, se eu não entendo que eu sou uma alma, que eu sou uma energia, uma frequência, que é um produto construído por mim mesmo, é difícil fazer qualquer modificação, inclusive qualquer cura interna. As doenças não são, como se imagina, espalhadas pelo vento, e nem pelo Criador, e nem por quem quer que seja. As doenças são frequências que ressoam dentro de cada um, na sua essência mais profunda, e que reverberam no corpo físico, ou às vezes no corpo emocional ou mental, a fim de que a alma encarnada, com a limitação da sua consciência, possa entender que há algo a ser compreendido e há uma mudança a ser necessária, uma mudança que pede para que se faça as modificações, geralmente da nossa forma de agir, de pensar, de intencionar. Vamos primeiro, então, falar sobre como as doenças surgem
E nós temos visto que nos últimos tempos doenças novas também chegam, por quê? Porque é o tempo final, as almas precisam de todas as oportunidades para poder se libertar das velhas frequências, a frequência da velha Terra, pois a Terra está fazendo uma transição para uma frequência mais elevada. E as almas aqui encarnadas têm, por necessidade de frequência também, acompanhar esta mudança. As doenças são energias acumuladas, energias negativas, acumuladas ao longo não só desta vida, das vidas passadas também, quando não foi feito o expurgo, como nós chamamos de purga. O purgatório. O purgatório não é onde as almas vão depois da morte, como se... Da morte não, porque a alma não mora, após o desencarne. Antigamente se acreditava que existia o céu, o inferno e o purgatório. Eram as crenças religiosas, serviam por aquele tempo, nós não tínhamos consciência mais elevada para entender realmente algo diferente. Então era o que se acreditava, porque era o que se sabia. Na verdade, o céu e o inferno e o purgatório é tudo aqui enquanto está encarnado. No além-túmulo apenas existe uma dimensão, que é a quarta, acima da terceira, que é vivida aqui, onde a alma sem o corpo expande a consciência e consegue lembrar das vidas passadas e faz uma autoavaliação da sua caminhada e depois um plano reencarnatório para evoluir, continuar a evolução, prosseguir no seu avanço para fazer um dia a sua ascensão. Ela conhece o futuro e ela escolhe, então, até os tipos de doença que lá no futuro existem, mesmo que quando ela fez o projeto de alma, ela não tenha ainda, não exista ainda aquela doença, mas ela sabe que ela vai surgir num tempo futuro, que ela está encarnada, então ela pode até optar por uma doença nova. Mas é sempre uma opção. A doença não é uma determinação da alma, não é uma sentença. A doença é uma opção, eu sempre digo, é o Coringa, a carta mais valiosa do baralho, porque ele pode jogar em qualquer posição. Então a doença ela serve para eliminar energias acumuladas em partes do corpo, em cada chakra, e até energias que estão espalhadas em várias partes do corpo, não só numa parte, só num chakra. As doenças elas têm um peso energético compatível com o tamanho, a força, a quantidade de energia negativa acumulada. Mas ela também pode ser evitada porque a alma tem o livre-arbítrio depois dos seus 14 anos. Então ela pode decidir fazer procedimentos, atitudes, ações, aonde ela consegue créditos para quitar certos débitos. Lembre-se que nós temos a contabilidade da vida e que para ascensionar é preciso zerar a conta, fechar o balanço, como se diz. Cada ação, cada atitude, cada intenção, enfim, não vou dizer cada pensamento, porque o pensamento por si só não interfere quase em nada. Mas o pensamento ele antecede uma intenção, uma ação. Então nós criamos situações onde nós vamos limpando essa energia ou acumulando ainda mais energia, dependendo da positividade ou da negatividade de cada ação. Antes da gente extravasar todos os sentimentos negativos, precisamos compreender, então, este processo da vida corpórea e também fora do corpo, da alma, a qual nós somos. Essa energia, essa consciência extrafísica. Uma vez que vem o sintoma,
Sintoma não é doença. O sintoma ele é um sinal. E se não interpretado e feita a mudança, ele vai continuar acumulando a energia negativa e ele vai precisar extravasar através de uma doença. As energias negativas, em determinado ponto, em determinada quantidade, ela não tem mais como ser evitada e se transforma em uma doença porque passou do limite. O sintoma ainda não é doença. Sintomas, eles são avisos. É como se a nossa alma falasse para nós: presta atenção, tem ali uma reserva de energia negativa que é preciso liberar. Precisa fazer mudanças, precisa compreender, precisa fazer algo. Porque se nós continuarmos fazendo sempre do mesmo, nós não vamos evitar aquilo que está escrito no nosso plano de alma e vamos ter que ir até o fim, naquela linha de tempo, como diz aqui depois mais adiante. Posso melhorar a minha linha de tempo? Sim, sempre, a todo dia, toda hora. O sintoma, ele traz a mensagem, é o mensageiro. Precisamos prestar atenção e entender algumas coisas. Nem sempre conseguimos entender, mas pelo menos vamos compreender que há alguma mudança necessária ali. Alguma coisa não estamos fazendo direitinho. Aonde está o sintoma? O que ele afeta? O que ele me diz? Temos que prestar atenção, porque senão a nossa mente começa a criar interpretações que não são verdadeiras. A nossa mente é danada, é uma calculadora desenfreada. Parece que perdeu a noção da lógica e está confusa. A nossa mente nos dá informações contraditórias o tempo todo para confundir, porque a nossa mente é o nosso ego, é a nossa resistência em mudar. Quando nós compreendemos, bom, se tem um sintoma, tem uma energia, eu preciso trabalhar. É claro que eu posso aliviar o sintoma, seja com medicações, seja com procedimentos energéticos. Mas se eu não compreender o que aquilo quer me mostrar, eu não vou eliminar aquele sintoma e não vou evitar a doença futura, porque eu preciso limpar essa energia e seria prejudicial se não fizesse isso. Prejudicial para a alma. Então agora nós vamos passar para o entendimento. Quando é uma doença de fato, porque a energia não foi liberada antes, a doença ela é difícil de ser liberada, de ser transmutada, se não for através de uma cura do corpo. Aí entra a medicina, entra a ciência, entra os procedimentos médicos, os produtos, fármacos. É a forma de extirpar aquela energia de uma vez por todas. É óbvio que se não curou a causa e aquela causa ainda produz energia, então se libera daquele saco de energia negativa, daquela doença, e depois com o tempo volta aquela ou outra similar. Por isso é preciso compreender a origem, o porquê. Então vamos dizer assim, respondendo aqui à sugestão da Ana Khrushchevsky, primeiro precisamos entender os sintomas, tentar curar ali. Ali é o ponto mais fácil de curar. Ele ainda não está transformado em doença. Ainda não tem tanta energia.
É uma energia do passado, como um trauma, como um medo, como uma culpa, então tudo bem, vamos curar ali, pronto. Mas se é uma energia criada agora, nesta existência, nesta encarnação, não adianta curar sem parar de produzir aquela energia. Se eu não fizer mudança, eu vou fazer paliativos, vou remediar. Se já é uma doença, a medicina provavelmente resolve, e então limpa aquela energia. Então ali nós vamos também compreender a maneira de extravasar esses sentimentos negativos, essa energia negativa, na verdade. Como que nós fazemos isso? Fazendo uma autoanálise dentro da compreensão que nós temos, que somos almas imortais e que temos trajetória longa através das sucessivas reencarnações. Bom, se está aqui aquele problema é porque eu tenho uma energia. Então eu causei essa energia, sou eu o responsável. Primeiro, quando compreendemos que tudo que nós fizemos, seja por experiência, seja por má intenção, vai chegar um dia que nós precisamos compreender. Eu fiz a experiência, já sabia que não podia fazer, fiz de novo. Pois então eu aprendi que fazer de novo o preço é mais alto. O resgate é mais doloroso. Aceitar que a gente tenha feito a experiência para aprendizado. Porque no fundo, não há erro, não há mal, há aprendizado. Estamos aqui para aprender, mesmo que seja batendo com a cara na parede, batendo a cabeça numa pedra, mas temos que aprender as lições. Muitas vezes somos teimosos. Aprender a lição, reconhecer que nós somos almas em experiência humana e que tudo faz parte do aprendizado, sem culpa, sem raiva, sem medo. Então nós conseguimos ajudar a limpar. Às vezes uma própria doença já estabelecida, ainda assim é possível, com um esforço bastante grande, se libertar dela sem a intervenção da medicina, por exemplo, dos procedimentos que conhecemos dentro da ciência. Mas em qualquer situação, seja sintoma, seja uma doença, seja um pós-doença, quando a pessoa diz, eu acho que me curei. Não, a energia está lá dentro, às vezes é preciso limpar. É uma oportunidade. Limpa que agora sobrou pouca coisa. Compreender, aceitar, soltar é o procedimento que já foi falado aqui tantas vezes. Então, sim, a cura, quando é feito um processo, seja ele um processo consciencial, através da autocura, através de uma cura externa, como a medicina, por exemplo, nós podemos juntar outras técnicas holísticas de energia quântica para equilibrar as energias. Ajuda e muito. Então nós podemos, sim, realinhar com a meditação, com música de frequência elevada, uma boa alimentação, conversando com as células, dizendo, olha, eu compreendo que vocês precisam criar isso, mas agora eu compreendo que eu não preciso também dessa doença, desse sintoma, porque eu já aprendi a lição. Sintomas e doenças sempre são oportunidades de cura da alma. Então as técnicas holísticas, não só essas que foram citadas aqui na sugestão da Ana, mas também qualquer uma outra prática que envolva energia, porque tudo é energia. São centenas de técnicas holísticas. Dizem técnicas complementares, eu diria essenciais. Como complementares? Não existe complementar. Ou você cura de um jeito ou cura do outro. Às vezes você precisa de 2, 3 técnicas, e aí pode ser que precise da técnica holística e também
da medicina tradicional, aquilo que você conhece. Mas o poder está dentro de cada um de nós, porque as células obedecem, sim, o nosso comando. Só que não adianta falar para as células da boca para fora. As células, elas ouvem muito mais de palavras, elas ouvem a nossa vibração, a nossa frequência, o nosso sentir. É como o perdão. Ah, tem que perdoar. Então tá, eu vou perdoar. Mas eu vou perdoar da boca para fora. Não, não adianta. Tem que sentir. Sentir que de fato não tem mais mágoa, não tem mais ressentimento. E se nós vamos ver, todas as sensações sentidas negativas é que forma também grande parte das doenças, como mágoa, ressentimento, amargura, ódio, raiva, culpa, vergonha, medo. Desencadeiam blocos energéticos em forma de doenças. Às vezes não é só o mal que a gente pratica, é também o sentimento negativo. Se eu não curo aquele sentimento, não mudo aquela frequência, eu vou criar um reservatório de energias de baixa frequência, negativas. Nós já falamos aqui outras vezes que o karma foi extinto. Ah, então não tem mais karma. Não é bem assim. Ainda tem karmas. Por que ele foi extinto? Porque antes ele era para a vida toda e agora não é mais. Nós podemos eliminar o karma em poucos dias, poucas semanas, poucos meses. Porque nós, compreendendo o porquê disso, transforma a nossa vida numa vida mais agradável, menos penosa, mesmo que seja um problema que não tenha reversão. Por exemplo, a pessoa que perdeu um braço, perdeu uma perna, perdeu a visão, algumas coisas que não têm reversão ainda. Vai ter mais adiante reversão para tudo. Não vai demorar muito. As tecnologias vão chegar e vão ajudar, porque o karma não precisa ir para toda a vida. Mas enquanto não for revertida essa situação, aquela alma encarnada que passou por um trauma físico, por exemplo, de perder um braço, uma perna, ou a visão, qualquer outro sentido, na verdade, a sensação de dor e sofrimento diminui bastante. Já falamos isso aqui outras vezes, de outra forma. O karma foi extinto porque agora quem tem um karma realmente que precisa levar para a próxima encarnação, não faz sentido ele pagar todo o karma aqui agora, porque ele vai ter que ter outra encarnação em provas e expiações, então ele vai ter tempo, não só uma, como centenas de oportunidades de encarnações num outro planeta de provas e expiações. Por isso nós temos que compreender que as coisas estão sendo finalizadas. Depende muito mais de nós do que do externo. Tudo é consciência. Quando nós fizemos uma prática holística, como uma meditação, colocamos uma música de frequência elevada, quando conversamos com as células, quando aplicamos reiki, recebemos reiki, quando fizemos qualquer outra técnica holística, nós estamos alinhando as nossas energias. Se é uma energia pequena, pouca, é fácil de tirar. Ela ainda não é doença, então é bem simples. Sintomas, por exemplo, são fáceis de tirar. A doença é mais difícil, mas mesmo assim há muitas possibilidades. Obviamente que tem algumas que só mesmo a intervenção da medicina para ajudar a remover aquela energia que é realmente uma quantidade muito elevada e transformou-se numa doença que precisa de cuidados. Aí vem a última parte da pergunta. Posso melhorar a minha linha de tempo?
Bom, se nós não pudéssemos melhorar a linha de tempo, se não pudéssemos mudar a linha de tempo, se não pudéssemos corrigir as nossas falhas, então eu diria, não haveria salvação nenhuma para a humanidade. Nós sempre temos possibilidades de mudar. Sempre. Mesmo aqueles que estão aqui encarnados por 1000 encarnações e não fizeram o suficiente para se elevar e conseguir a ascensão, ainda assim vão ter oportunidades em outro mundo de provas e expiações. Por isso não existe nada definitivo, é para sempre. O céu e o inferno, como nos ensinaram que era eterno, não mesmo. Se fosse assim, nós estaríamos fadados à sorte. Depender da sorte. Poxa, não posso fazer nada então. Nós fizemos sempre por merecer aquilo que nós temos no presente momento. Se a vida não está boa, é preciso mudar as ações. Nós podemos mudar o passado compreendendo ele e trabalhando no presente, porque a compreensão traz a solução, traz a cura. Nós podemos mudar o futuro, porque o que eu decido hoje, eu vou provavelmente mudando aquilo que estava direcionado, aquela linha de tempo, eu mudo o presente, eu mudo lá o futuro. As linhas de tempo eu posso mudar, as minhas linhas, da minha alma. Como o coletivo também, obviamente. Já foi falado isso tantas vezes. O coletivo tem peso para o coletivo, mas o individual tem peso para o individual. É certo que soma-se o individual de bastante pessoas, um número elevado de almas, e se consegue uma massa crítica necessária para uma mudança de linha de tempo coletiva. Como já aconteceu tantas vezes. Compreender é fundamental. Nós precisamos saber o que estamos fazendo, ter consciência. Se você vai fazer qualquer coisa e não sabe o que está fazendo, qual é o resultado disso? Pode acontecer um milagre, pode acontecer uma tragédia. Saber lidar com as ferramentas que nós temos, porque nós temos ferramentas de sobra. Compreender que somos consciência e que temos as vidas passadas e temos futuro, porque a alma é imortal. E ninguém é responsável pela nossa ascensão, nem pela nossa desgraça como almas. Culpar os outros é fugir da responsabilidade. Você teve todas as oportunidades que todos os outros também tiveram. Cada um aproveitou do seu jeito, da sua maneira. Aí chega no ponto final da transição da Terra, as almas que fizeram o suficiente, conseguiram a frequência da quinta dimensão, do mundo de regeneração, que é a nova Terra, vão passar adiante, fazem a ascensão. E isso é tudo que nós temos sobre esta sugestão da Ana, porque nos últimos vídeos eu tenho usado bastante a sugestão dos que me acompanham aqui no canal, porque assuntos novos sempre terão, mas também essas sugestões, esses questionamentos, eles trazem sempre oportunidades de assuntos que servem para todos. Não adianta ficar trazendo novidade todos os vídeos e não tentar ajudar nas questões que surgem durante esses dias, enquanto o vídeo está sendo visto, ouvido. Alguém já disse assim, o bom professor não deixa dúvidas para os seus alunos e é preciso estar atento para que todos passem para a nova lição.
sem pendências de lições atrasadas. E é verdade. E é graças às questões que vocês me trazem que eu posso sentir ainda algum assunto que eu posso, junto com a minha equipe espiritual, elaborar e trazer para vocês, para dar as respostas necessárias para que cada um de vocês consiga acompanhar este grande grupo que já formamos aqui. Afinal, já somos mais de 100.000 inscritos neste canal, são bastante gente. Eu diria, a responsabilidade também aumenta e nós vamos tentar sempre dar o nosso melhor para que vocês continuem nesta caminhada. E como se diz, ninguém larga a mão de ninguém, vamos juntos. O tempo final está muito próximo, mesmo que a transição finalize lá por 2050, 2060, mas tem coisas que precisam finalizar praticamente todos os dias. Tem tarefas, tem situações, tem energias, tem mini linhas de tempo que todos os dias surgem para se juntar à grande linha de tempo, que é a linha da transição planetária, finalmente. E aqui estamos. E assim continuamos, todos juntos. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 3 de maio de 2025. Vamos aqui trazer mais uma série de assuntos, porque nas últimas semanas houve bastante questionamento sobre temas abordados nos vídeos anteriores. Eu gosto de, antes de passar para temas novos, sempre deixar bem esclarecido todas as dúvidas que vocês que me acompanham aqui trazem, porque não é só passar esclarecimentos, informações e ignorar os resultados. Nós aqui nos importamos com as dúvidas e com os anseios de todos vocês que seguem este canal. Ultimamente temos recebido cada dia mais questionamentos, perguntas, e nem sempre é possível responder abaixo da questão, porque a resposta exige um tempo maior. Então trazemos, sim, e são assuntos que interessam a todos. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a lei do retorno. Num áudio anterior, e também em outras oportunidades, em alguns meses e anos passados, já dissemos que é preciso entender, compreender a lei do retorno, porque sem isso fica um espaço vazio muito grande entre a causa de um problema e a resposta que temos que dar, ou a solução deste problema. Essas lacunas, elas atrasam um pouco a nossa evolução e a nossa ascensão. Quando nós compreendemos a lei do retorno, fica mais fácil compreender aquilo que nós consideramos problemas, dificuldades, tarefas, mudanças que precisamos fazer a fim de atingir a frequência da nova Terra, pois agora estamos próximos do grande final de um ciclo longo que durou desde a existência da humanidade neste planeta Terra. É o momento mais precioso e mais importante desta humanidade. Por isso, a nossa consciência também começa a se expandir
a fim de captar, compreender tudo aquilo que ela necessita compreender. Porque sem a compreensão não há mudanças, não há aceitação. A lei do retorno não é somente receber de volta aquilo que nós fizemos de mal. Muitas pessoas dizem, então você fez o mal para alguém, vai receber. Sim, é verdade. A lei do retorno traz tudo de volta para quem soltou alguma coisa, seja um pensamento, seja uma ação, seja uma reação, seja um sentimento, qualquer coisa, porque tudo é energia e tudo é energia em movimento. Quando nós enviamos algo para alguém, e não havendo a recepção deste alguém para este algo não acha o endereço e volta para aquele que enviou. É como uma carta que é enviada pelo correio. O carteiro não encontra ninguém naquele endereço, o endereço não bate, então a carta é devolvida ao remetente. Mas não é somente isso. Isso é redundância demais para ficar apenas nesta possibilidade. A lei do retorno tem muito mais abrangência do que se possa imaginar. Por exemplo, se numa vida passada eu não aprendi uma lição, apareceu a oportunidade, o mesmo nesta vida, apareceu uma oportunidade e eu não aprendi a lição, perdi a oportunidade, por não ter interesse, por procurar a lei do menor esforço, os atalhos do caminho, como se diz. A lei do retorno possibilita que esta oportunidade retorne mais adiante, para que eu não perca a situação e possa fazer o ajuste necessário, o trabalho necessário, a evolução necessária. Muitas vezes, em vidas passadas, nós nos encontramos com certas situações ou com certas pessoas e não fizemos o dever de casa. Então, numa outra vida aparece a oportunidade para que possamos concluir aquela tarefa, aquela missão, aquele resgate, aquele aprendizado, enfim, para que possamos dar continuidade àquele aprendizado. É como numa escola. O aluno foi mal numa prova, num semestre, num bimestre. Na outra parte, se é um semestre, no segundo semestre, se é um bimestre, nos demais bimestres, se é uma prova, nas demais provas, ele tem possibilidade de melhorar a sua nota, o seu aprendizado. É sempre assim. A lei do retorno traz as possibilidades que perdemos em alguma oportunidade passada. Eu vou aqui até para responder uma outra questão, dar um exemplo bem claro, bem típico. Nós recebemos aqui na verdade é um questionamento. A pessoa que enviou essa mensagem disse que ela é psicóloga e trabalha no serviço de acolhimento familiar, que são aquelas criaturas, aquelas crianças principalmente que são maltratadas dentro de uma família, que são agredidas e que precisam ser trabalhadas. Então a psicologia vai lá ajudar a resolver essa situação para que as coisas se resolvam e sejam integradas de uma forma mais tranquila e segura à própria família. Enfim, mais ou menos isso para resumir, porque se nós não resumimos aqui, vamos falar o tempo todo. Aí diz assim que a preocupação é como conciliar essa situação com a espiritualidade, porque às vezes as leis dos homens não são propriamente alinhadas com as leis divinas.
As leis dos homens são restritas àquilo que a humanidade conhece, que se determina através das leis existentes. Mas as leis divinas, elas são abrangentes e elas não envolvem itens nem parágrafos. As leis divinas envolvem apenas amor, compreensão, consciências, aquilo que é ético, aquilo que não é ético, enfim, aquilo que vai causar danos futuros. Não são as mesmas leis. Obviamente, quem trabalha com isso e tem o entendimento das leis divinas se preocupa. Porque se nós temos aqui um poder, uma autoridade para resolver situações, não podemos esquecer que há uma lei maior e que se nós infringirmos essa lei, seremos responsabilizados mais adiante pelos nossos atos. Por isso eu achei muito importante trazer aqui essa orientação. É óbvio que às vezes as pessoas mandam no anonimato e é preciso respeitar o anonimato, não vou citar nomes, mas eu respondo aqui para essa psicóloga mais ou menos dentro daquilo que entendemos da espiritualidade e das leis divinas, porque nós temos algumas orientações nesse sentido. Vamos usar isso na prática cotidiana. Os pais têm conflitos com as crianças. Aí não é somente o conselho tutelar, é também os órgãos públicos e esses profissionais da área, como os psicólogos, que trabalham no serviço de acolhimento familiar e acabam se envolvendo nessa situação, porque eles entendem que as crianças estão em situação de vulnerabilidade. Mas se nós entendemos que ali são almas, claro, a criança é criança, tem que respeitar o seu estágio na forma humana. Nós dissemos aqui tantas vezes que as crianças são independentes dentro da lei divina, pelo seu livre-arbítrio, a partir dos 14 anos. Até os 14 anos ela ainda não é livre ou não tem a responsabilidade das suas escolhas. Ela ainda está aprendendo, porque é assim que funciona a reencarnação. Um reaprender. Por isso temos a primeira infância, a segunda infância, 7, 14 anos. A partir dos 14, a alma é responsável, sim. Ela tem o livre-arbítrio pleno. Embora a lei dos homens mude essas idades para dizer que ela é responsável ou não, que é maior ou menor de idade, isso não importa. Importa que na lei divina, aos 14 anos, a alma faz as suas escolhas com responsabilidade. Mas até os 14 anos é preciso sim que tenha. Por isso a família é o primeiro habitat desta alma que reencarna. Os pais são responsáveis, porque eles assumiram essa responsabilidade antes de encarnar. Todos combinaram a família. A família é uma combinação de um plano coletivo de almas. Como dizia o Chico Xavier, e eu gosto de repetir isso, na reencarnação ninguém era de endereço. Existe sim a negligência dos pais, que são os responsáveis. Em muitos casos há negligência. Isso tudo vai custar caro perante as leis divinas, independente se as leis dos homens são aplicadas ou não. Mas o que existe nestes casos, e aqui eu vou responder para esta psicóloga, um fato que é preciso compreender, e está dentro da lei do retorno. Quantas vezes nós falamos aqui? A família é um laboratório de almas, onde as arestas não aparadas no passado têm a oportunidade de serem aparadas agora. Pela lei do retorno, obviamente.
aquelas almas conflitantes de vidas passadas, os desafetos de vidas passadas, no além-túmulo entendem a vida porque vão para a quarta dimensão, as suas consciências estão acima da terceira dimensão, enquanto encarnadas, e lá a alma faz uma autoavaliação, reconhece as suas falhas e os seus erros, os seus acertos e faz um novo plano encarnatório para conseguir avançar na evolução desta alma. E muitas vezes os reencontros no plano astral entre desafetos de vidas corpóreas sentem a necessidade de se agrupar e trabalhar e refazer a sua história de uma forma mais harmoniosa. Lá todo mundo entende, todo mundo fica feliz e sabem da grande oportunidade que vão ter numa encarnação a seguir de corrigir os seus caminhos, as suas ações, harmonizar aquilo que foi desarmonizado. E como a lei divina é sábia, ela permite que as almas, ao reencarnar, esqueçam das vidas passadas, aquilo que nós chamamos do véu do esquecimento, para não interferir nas novas lições. Se não houvesse o véu do esquecimento, as almas encarnadas estariam sempre repetindo a mesma coisa. Não avançariam 1 metro na sua caminhada, porque está tudo fácil, está tudo bem, só que não fazem nada de novo. E nós estamos aqui para co-criar constantemente. A cada vida, a cada encarnação, co-criamos e criamos um personagem novo, diferente, para experienciar tudo aquilo que essa escola de almas possa oferecer, dentro da dualidade das polaridades, dentro das provas e expiações da cocriação na luz, na cocriação nas sombras. Porque é isso que as almas vieram aqui fazer. A lei do retorno permite esses reencontros. Reencontro de almas dentro de uma família. Depois que entendemos isso, podemos entender que há reencontros também fora das famílias, com vizinhos, dentro do trabalho, na escola, na igreja, em todos os lugares, dentro de um país, de uma comunidade, de um bairro, uma rua. Enfim, aqui vamos falar da família, depois cada um interpreta também no alargamento das possibilidades de acordo com a sua experiência, com o seu conhecimento. Normalmente, nesses reencontros em família, nós temos o véu do esquecimento, mas nós temos a parte da nossa consciência chamada de subconsciente. O subconsciente é o conhecimento das vidas anteriores a esta, mas que está lá numa caixinha guardada sem poder mexer muito, porque senão não fazemos as novas experiências. Vivemos esta vida corpórea até o fim, e ao desencarnar, a alma coloca a nova experiência desta vida lá naquele arquivo subconsciente. É como abrir um programa de computador, fazer a atividade do dia e no final do dia acrescentar naquilo que já estava feito até no dia anterior. Temos assim, vida após vida encarnada, as experiências somadas, atualizadas. Então, fazemos esta atualização e salvamos o arquivo, como se diz, no subconsciente. Nós temos vagas lembranças de vidas passadas. A criança, muito mais do que os adultos. Se nós formos olhar, de fato,
essa parte das reencarnações, do retorno das pessoas, das almas, a um grupo familiar principalmente, nós vamos encontrar desde a fecundação, a mãe grávida, há uma interação com a alma que está chegando. E aquela alma ainda está com a sua consciência na velha consciência, no subconsciente, das vidas anteriores, ela ainda não tem a consciência dessa vida porque ela ainda não respirou, não abriu o arquivo, como se diz, que é no ato do nascimento, quando ela realmente respira, ela começa a nova vida. Então ela lembra das vidas passadas, ela sabe quem ela é, sabe quem é a mãe, quem é o pai. E por isso que muitas vezes essa alma que iria reencarnar, ela entra num pavor tão grande e se auto-sabota. Ao aborto espontâneo, acontece isso. Ou então a mãe tem muitos problemas, de enjoos principalmente, mal-estar, porque há uma energia conflitante ali que está chegando. Ao nascer, a criança, ela ainda lembra, embora ao momento que ela respira, ela realmente se integra à energia da reencarnação, como se diz, porque ela começa a respirar os pranas, como todos nós, as energias. Então ela começa a esquecer, mas ela não esquece de repente, ela vai esquecendo aos poucos, até normalmente 7 anos. Algumas crianças continuam mais tempo, outras antes dos 7 já não lembro mais nada, mas ela lembra muito. Por isso que certas crianças contam fatos de vidas passadas e são reais. Pena que os pais às vezes não dão importância e acham que é uma bobagem. Assim como a criança diz que tem um amiguinho, uma amiguinha brincando com ela, e tem mesmo, tem, e ela sabe disso, ela enxerga, ela conversa, e ouve, fala e entende o que aquela alma que está ali, porque elas enxergam e tem em toda parte. Mas voltando aqui ao tema dos conflitos depois, esses conflitos eles já vêm de vidas passadas. A lei do retorno possibilita esta oportunidade. Uma palavra, um gesto, um olhar, uma situação, qualquer coisa vai despertar na criança, ou nos pais também, mas geralmente na criança, uma lembrança energética de frequência. Ela não lembra talvez do fato em si, embora a criança tenha essa possibilidade de lembrar. Os próprios pais, que já não lembram mais, qualquer atitude, qualquer gesto, qualquer arte, vamos dizer assim, da criança, remete uma frequência de um conflito existente entre ambos de vidas passadas. E aquilo traz uma emoção que gera o conflito, porque traz uma emoção de raiva, de culpa, de qualquer coisa negativa, de mágoa, de ressentimento, e começa a ativar uma parte daquele subconsciente dentro da consciência. São as ações praticadas. E aí pode haver conflitos realmente desastrosos. Então, a psicóloga que enviou esta mensagem, esse questionamento, eu diria, primeiro de tudo, compreender esta parte das reencarnações, a lei do retorno, a oportunidade daquelas almas conviverem harmoniosamente, porque este é o objetivo maior. E se este é o objetivo, tem que buscar este objetivo. Trabalhar, eu diria, a criança sim, acolher ela, protegê-la, mas nesses casos, teria que trabalhar mais os pais. Explicar para eles essa questão das leis do retorno, das vidas passadas. É uma oportunidade que todos concordaram, porque seria uma oportunidade que todos podem aproveitar. Porque trabalhar individualmente levaria muitas vidas e é preciso apressar, estamos no final do ciclo de provas e expiações. Talvez essa, para a maioria das almas encarnadas, já é a última encarnação nas provas e expiações aqui da Terra.
ou faz o dever de casa ou perde a chance de ir para a nova terra. Explicar para as pessoas como funciona a vida. Inclusive para as crianças, porque as crianças entendem mais que os adultos. Mas é preciso que as pessoas compreendam, e a responsabilidade ali é dos pais. Compreender que ali estão desafetos de vidas passadas, mas que nesta vida vieram como filhos. Compreender que aquilo que foi feito em vidas passadas era um aprendizado que não foi concluído e que a oportunidade de concluir é agora. Compreender que tudo que foi feito em todas as vidas passadas, e temos centenas, muitos passam de 1000 encarnações, tudo foi aprendizado, tudo foi experiência, todos nós passamos pelas lições dessa escola. O aluno não se forma sem passar por todas as matérias e todos os níveis dos anos subsequentes dentro de um período estipulado, como 4 anos, 5 anos, 6 anos, dependendo do curso. É preciso concluir as matérias, concluir as lições. Não só passar as lições, aprender as lições, senão não passa nas provas. Eu diria que este entendimento é fundamental, porque tudo tem uma explicação lógica, compreensível, e é só através do entendimento que nós podemos fazer as mudanças internas de pensamento, de ações. Senão vamos agir pelos conceitos criados através dos tempos, pelas sociedades, pelas pessoas que seguem sem saber quem são, o que estão fazendo nesse planeta. Nós podemos curar velhas feridas, principalmente os conflitos. É muito mais fácil criar a cura nos conflitos do que curar uma doença proveniente de conflitos. Porque os conflitos, quando não curados, eles precisam extravasar aquela energia negativa acumulada. Então as doenças fazem o trabalho. Muitas vezes não somente doenças, como também acidentes, desgraças, tragédias. Então, para os que trabalham no serviço de acolhimento familiar, compreender as leis divinas é mais importante do que compreender as leis humanas, porque as leis humanas são apenas paliativos. São um resumo da situação. Não deu certo, separa as crianças, tira as crianças dos pais, bota nos abrigos, mete na adoção e os acertos, que é o mais importante, promovidos e oportunizados pelas leis do retorno. Ficam para quando? Será que temos outra encarnação? Pelo que eu sei, não. Todos os que estão encarnados no momento na Terra é a última oportunidade. Existem 2 caminhos ao final desta vida. Quando cada alma desencarna, está pronta, conseguiu resolver todas as pendências, vai para a nova Terra, faz a ascensão. Não está pronta, não tem frequência, vai para um planeta ainda de provas e expiações, até concluir a evolução e atingir a frequência de um mundo mais elevado. Seria uma pena. Vamos pensar nas oportunidades. Há maneiras, e a única maneira é o esclarecimento. Não há forma. Eu não vou aceitar algo que eu não compreendo e nem você. Então não vamos cobrar dos outros também. Se eles não compreendem, vamos dar o entendimento a eles para que eles possam compreender, aceitar e soltar aquele problema. É muito mais simples e cria menos traumas. E não interferimos nas leis divinas. Porque uma lei humana que interfere na lei divina, ela vai não somente impedir que aquelas pessoas envolvidas tenham dificuldade de concluir o seu aprendizado nesta atual encarnação, mas nós seremos responsabilizados. Se eu interfiro no progresso de alguém, impeço ele de concluir o seu aprendizado e fazer a sua ascensão,
eu vou ser responsabilizado. Porque eu não tenho o direito de interferir na lei divina. Aí as pessoas dizem, mas eu estou amparado pela lei dos homens. Sim, a lei dos homens pode te dar a liberdade, como pode também te tirar a liberdade em situações opostas, mas elas nem sempre fazem a justiça certa. Nós temos que saber que existe uma outra lei, muito acima, e esta sim é soberana. É claro que se nós fizermos as coisas com a intenção do bem, a responsabilidade é muito pequena, porque tudo está na intenção. Então eu não entendo nada das leis divinas, eu vou lá e tento conciliar para que a pessoa, para que a criança fique com a família, porque é lá que elas têm que estar. Elas fizeram esse plano de alma. Mas eu não entendo nada das leis divinas, então vou conciliar, não deu certo, então vem a lei dos homens e separa as crianças dos pais. Mas a intenção minha era ajudar, então eu não sou tão responsável como certas pessoas que não se preocupam. Parece que tem gente que não tem sangue, não tem emoção. Cumpriu a lei e está satisfeito. Mas e aquelas criaturas que sofrem? Fez algo para tentar diminuir o sofrimento? É preciso pensar nisso. Nós temos uma consciência, e essa consciência é a nossa própria alma. E é ela que é tudo o que nós somos. O corpo tem a duração de uma vida corpórea. É apenas um instrumento que a alma se utiliza para fazer as suas experiências num certo período, por ela mesma determinado tempo. Nós temos aqui uma outra questão que eu vou adicionar, também feita por uma seguidora do canal, pedindo também uma orientação sobre os filhos adotivos que odeiam a mãe ou os pais. Isso é bem comum. Nós falamos no áudio da semana passada sobre adoção. É uma oportunidade também oferecida pela lei do retorno. Quando os filhos odeiam a mãe, ou os pais, ou só o pai, ou mesmo quando eles não odeiam claramente, mas são muito rebeldes, eles têm dentro deles aquela lembrança, aquela memória, dentro do seu subconsciente, das vidas passadas. Nós falamos que os filhos adotivos, normalmente, não é sempre, existem exceções de regra, mas na maioria dos casos, os filhos adotivos são filhos nossos, os pais que adotam, são filhos de vidas passadas que foram rejeitados. Não importa a razão. Foram rejeitados. Às vezes nem foram abandonados, mas foram maltratados. Enfim, é uma oportunidade de fazer diferente. Quando há essas memórias ativadas, a mãe ou o pai diz uma palavra mais ríspida, mais dura, ou uma situação qualquer, faz com que o subconsciente emita uma informação para a consciência daquele filho, daquela filha, ou mesmo para todos, para os pais inclusive, num conflito existente naquela outra vida onde houve o problema, a causa. E aí linka aquela frequência e aquela frequência cria uma força que envolve aquelas pessoas ali no momento e cria-se um estado de desconforto, de tumulto, de intriga, de discussão, uma guerra, vamos dizer assim, entre aquelas duas, três criaturas, independente do número, pode ser apenas duas. No caso aqui, mãe e filho, por exemplo, mãe e filha. Porque remete àquela frequência daquela vida onde houve o conflito de fato. Se nesta hora, uma das pessoas envolvidas, a criança às vezes não tem muito entendimento ainda, mas o adulto tem.
Pelo menos o adulto devia pensar, sem falar nada. Está aqui uma alma que numa outra vida foi meu filho e ou pode ter sido meu pai e eu seu filho também, conflitante, não importa, pode ser trocadas as posições. Esse conflito é de vidas passadas, agora não há motivo para isso. Quando nós temos essa consciência, nós desarmamos aquela armadilha de frequência que engatilhou o conflito da agora. Desarmar. Quando nós entendemos isso, não há conflito. Isso poderia dizer que em qualquer situação, inclusive pessoas que não têm nada a ver com adoção, com pais e filhos, pode ser irmãos, pode ser parentes, pode ser até pessoas estranhas. Quando há um conflito, quando há uma discussão, se uma pessoa, só uma delas, pensar, mas isso aqui é coisa de vidas passadas, essa situação não tem nada a ver, não há razão para tanta confusão, ela corta a frequência. É como furar um balão, esvazia. Por isso é preciso compreender. E se não há discussão, mas um filho adotivo simplesmente se rebela e não quer mais saber da família, não quer se aproximar, meu filho adotivo agora se afastou e não quer mais nem conversa comigo, me bloqueou nas redes sociais, no celular, não quer conversa, simplesmente me renegou a segundo plano. Então, você pode ter a mesma forma de ação, pensar, relembrar, organizar a mente, a consciência. Esse conflito vem de vidas passadas e nós estamos aqui para nos harmonizar. Se o outro não quer, não tem problema. Eu vou me harmonizar porque eu entendo, aceito. E aí também, então, enviar amor, luz. Não alimentar o ódio, não alimentar a mágoa, o ressentimento. Envia amor, o amor dilui tudo. Mas tem que ser um amor sincero. Fazer um esforçozinho, porque quando nós compreendemos as coisas, nós conseguimos harmonizar e sentir amor. Tu não vai sentir amor no momento de ódio e não compreendendo a situação. Pelo contrário, briga e quer alimentar e quer ir às vias de fato. Quer concluir aquela contenda. Uma queda de braço, ver quem é que ganha. Não, ninguém vai vencer se não é na luz e no amor. Então, sossega um pouquinho, relaxa, respira fundo, entenda o porquê daquele conflito. Quando entendemos o conflito, encontramos também a solução harmoniosa. A lei do retorno possibilita essas vantagens enormes, porque nós não temos como ir lá no passado resolver um problema acontecido há centenas, milhares de anos. Mas a lei do retorno nos permite reviver situações, nós podemos corrigir o passado. Quando corrigimos o passado, transformamos o presente. Como se aquele passado não existisse mais, porque ele simplesmente harmonizou. Quando corrigimos o passado, além de transformar o presente, nós mudamos o futuro, porque daqui em diante as coisas melhoram, porque fica menos pendências, menos conflitos, menos problemas, menos tarefas. O futuro depende do agora, o passado depende do agora. O objetivo sempre é o equilíbrio, o meio termo, o caminho do meio. O mundo de dualidade, ele existe para que nós possamos encontrar o equilíbrio. É como uma balança. Bota uma pedra muito grande num lado, ela vai baixar. Aí bota uma outra pedra no outro lado, se botar maior, vai baixar do outro lado. Se botar
um peso equivalente vai harmonizar, vai equilibrar. Então nós sempre temos que achar o equilíbrio. Contrabalançar. Podemos, então, mudar a nossa vida de uma forma sem precisar passar pelas doenças, pelas perdas, pela dor, pelas tragédias. Somos o resultado de nós mesmos. Somos arquitetos da nossa vida. Somos o produto que construímos ao longo das sucessivas encarnações. Estamos aqui para finalizar essa caminhada. Vamos realmente fechar o ciclo e ir para um novo tempo. Uma nova terra, um novo ciclo. Um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Amados, é impressionante como tudo está sendo iluminado. Aqueles porões escuros que guardavam todo o entulho acumulado por milênios de trevas, agora recebem, a cada dia, mais infusão de luz gama, e tudo vai ficando à mostra. As consciências adormecidas sob os véus espessos do esquecimento fizeram da humanidade encarnada presa fácil dos dominadores, que aqui aportaram com a chegada dos arcontes, fugidos das guerras galácticas de Orion. Ao tomarem como refém a humanidade terrena, as dificuldades que afetam os mundos de terceira dimensão ficaram ainda mais duras. Sabemos que os anjos caídos também são filhos da fonte criadora, como tudo aquilo que existe nos multiversos infinitos. Esta é a razão pela qual o Deus Pai Criador teve complacência e permitiu um longo tempo para oferecer a reabilitação das ovelhas perdidas. A parábola do filho pródigo nos mostra o quão grande é esse amor de pai, mãe, que está sempre pronto a aceitar a volta para casa. Essa volta deve ser sempre espontânea, jamais obrigatória, sempre a tempo. E havia muito tempo também aqui neste planeta Terra. Estima-se que foram cerca de 350 mil anos de espera para a redenção daqueles que caíram em desgraça perante as leis morais e dignas que regem o cosmo. Mas sempre há limites, pois todo o universo está em constante movimento e evolução. A Terra não poderia ser diferente. Ao chegar ao crepúsculo de um longo ciclo, navegando em mares de luz de terceira dimensão, agora o nosso planeta está adentrando uma oitava na espiral galáctica. Isso proporciona a entrada de novas energias e muito mais luz gama, o que faz a Terra se transformar numa supernova. Tal condição proporciona uma limpeza ampla de todas as energias que eram características de frequências de terceira dimensão. Nada mais será como antes. São leis naturais que regem os mundos, que determinam as frequências e o destino da Terra de hora em diante. Nenhuma força, por maior que seja, poderá impedir o que está por vir. O Criador disse: basta. Os seus filhos que não desejam retornar à casa do Pai terão outras oportunidades, mas não mais aqui na Terra. Haverá casas planetárias de todas as variantes de frequências que condizem com as vibrações de cada um. E haverá também uma reciclagem de almas caídas, que não terão mais nenhuma condição de reabilitação, a não ser passar pela limpeza de suas memórias através do fogo higienizador do Sol central cósmico. Esse Sol é a própria fonte criadora, onde tudo começa. É lá que as centelhas divinas iniciam sua caminhada e depois se dividem em super-almas, almas e fractais de alma, a fim de povoar, criar e desenvolver os mundos infinitos.
Muitos terão que recomeçar novamente como centelhas, pois pelo seu livre-arbítrio, assim o decidiram. Todas as possibilidades se esgotam para aqueles que assim fizeram suas escolhas. Então agora tudo está sendo definido. O Cristo Galáctico se fez planetário há 2000 anos, encarnando como Jesus de Nazaré. Sua missão foi alertar a humanidade que um ciclo estava prestes a se fechar. Ele mesmo disse: em breve, um longo ciclo se fechará e uma nova terra surgirá. Um mundo onde não haverá mais dor e nem sofrimento. Os mansos e puros de coração herdarão a nova terra. Esse tempo chegou. A mudança está acontecendo diante dos nossos olhos. Podemos ver a poeira da demolição da velha casa planetária. Toda a sujeira que se mostra é o resultado dessa transição. Quanto mais sujeira, não quer dizer que tudo está ficando pior, mas sim que tudo está sendo reformulado. O pior já passou. Mas é preciso confiar, entender que nenhuma mudança é fácil, mas que é necessária. Logo estaremos numa casa nova e então poderemos reconhecer que todo o esforço não foi em vão. Há um plano divino em construção. Agora, confia. Se o mal está aparecendo sem rodeios, é o sinal de que ele se desnudou a fim de mostrar quem realmente se compraz nele. São as revelações também anunciadas pelo Cristo Jesus. Agarre-se firme agora, pois a nave vai balançar, mas confia sempre, pois Deus está no comando. Eu sou Vital Froze, e minha missão é o esclarecimento. Namastê.